E aí, você já ouviu falar sobre Operação LVP? Sabe o que significa isso? Low Visibility Procedures. Pois é, nesse vídeo nós vamos falar sobre esse assunto tão interessante. Como é que, principalmente aeroportos internacionais com baixa visibilidade, as aeronaves conseguem operar? Muito louco, né? Bom, o canal da Espaço Aéreo é justamente para isso. Informações técnicas, toda semana nós trazemos conteúdos como esse, bastante interessante, notícias, tem um monte de coisa. Você ainda não nos segue? Aproveita, segue a gente, ative o sininho para notificações então. Olá, eu sou o professor Haroldo Soares. Fui controlador de voo muitos anos e também sou escritor do livro de regulamento de tráfego aéreo para PC e FR, Refreshment, né? Estudei aviação e trabalhei, né, de maneira prática e fiz também o curso de mestrado no ITA em Segurança de Aviação e Navegação Continuada. Bom, pois bem, olha esse vídeo, que coisa louca, como é que uma aeronave, tá vendo isso aí? Uma aeronave de grande porte, né? Operar aí, está acabando de chegar nesse aeroporto, operar com visibilidade tão reduzida. Imagine que esse piloto, muito possivelmente, pela altura da cabine ali, teve até dificuldade para se deslocar no solo, inclusive, e imagine efetuar o pouso. Mas isto é possível? Sim, isto é possível. É justamente a operação LVP, que é Low Visibility Procedure, ou seja, quando um aeroporto trabalha em uma condição meteorológica de visibilidade, né, bastante reduzida. Quando consideramos que um aeroporto está operando LVP, quando naquele aeroporto você tem, ele está operando IFR, CAT-2 ou CAT-3, que é o ILS. Né? O ILS é o Instrument Landing System, ou seja, o sistema de pouso por instrumentos, né? Que tem um instrumento, que é o ILS, que dá um alinhamento, põe a aeronave num alinhamento e numa rampa precisa, e através desse instrumento a aeronave vem se aproximando, ok? O CAT-2, só para você ter uma ideia, em operação CAT-2, a visibilidade pode chegar a 300 metros. 300 metros, imagine você. E a altura de decisão para o piloto arremeter, né, vai variar de 100 pés a até 200 pés. Se for CAT-3, nossa, fica ainda uma condição bem menor. No CAT-3A, né, porque o CAT-3 tem 3 letras, A, B e C, né, que o RVR pode chegar a 175 metros, ou seja, a visibilidade requerida para CAT-3, 175 metros. E essa altura de decisão do piloto ali pode ser zero, ou seja, não tem altura nenhuma, ou pode ir até 100 pés para o CAT-3A. No CAT-3B, para você ter uma ideia, essa visibilidade pode ficar entre 175 a 50 metros. 50 metros. Para um carro isso já é ruim, imagine para um avião de grande porte, comercial de grande porte, né? E essa altura de decisão pode ser zero, quer dizer, a camada colada, ou pode ser até 50 pés. E o CAT-3C? Não existe nenhuma limitação de visibilidade. Ou seja, como eu costumo dizer, a aeronave está pousando no leite, tá? Então você vê, com instrumentos que possibilitam esse tipo de operação, e aí você tem uma operação então chamada de Low Visibility Procedures. Mas é evidente que, é óbvio que nessas condições o aeroporto vai ter que estar trabalhando nessa condição. Então viaturas e etc. tem que parar tudo e é óbvio, você vê, o cara que está chamando ali a aeronave, ele mal enxerga o avião. Você imagine o cara que está na torre de controle, também não enxerga. Então esse aeroporto ele tem que estar preparado para esse tipo de operação. Entre as taxiways, você observa aí, tem que ter uns pontos de
esperas de taxiway iluminado. As taxiways têm que ter o balizamento lateral, os eixos, né, também têm que ser iluminados, né? Enfim, para que o piloto possa seguir com segurança numa condição de visibilidade tão reduzida. E para a situação de pouso, há casos que a aeronave nem consegue taxiar, e aí ela precisa de chamar uma viatura chamada de Follow Me, que vai até a aeronave e fica bem à frente da aeronave ali e vai seguindo pelo caminho que foi determinado pela torre de controle, tá bom? Bom, aí você vê então esses pontos de espera nas taxiways. Aqui você, neste outro quadro, você vê todas as marcas, enfim, o aeroporto tem que estar muito iluminado, né, com marcas específicas. E tem aqui, você está vendo aí, as chamadas stop bars, né? As stop bars são para a pista ou saída e ingressar na pista, você tem essa stop bar, que é uma luz, né, vermelha que fica acesa, que impede a aeronave de entrar. É lógico que quando for autorizado, então a aeronave ingressa na pista e o controlador desliga essa stop bar, tá certo? Então, você tem também, para você ter uma ideia, porque tantas aeronaves em Low Visibility Procedure estarão pousando, mas também estarão decolando, né? Então, veja, é lógico que o aeroporto tem que ter toda uma estrutura, né, para esse pouso em Low Visibility Procedure. Por exemplo, olha que interessante, você observa aí, né? Então é lógico, tem que ter ALS, luz de aproximação, mas eu queria destacar aqui, olha, você está vendo aí, existe um ponto de espera para CAT 1 e um ponto de espera para CAT 2 e 3, que é diferente. Observe que o ponto de espera para uma aeronave que vai sair, né, para CAT 1, CAT 1 é considerado uma operação não LVP, tá? Mas para CAT 2 e 3, a aeronave tem que ficar mais distante da pista e é um ponto de espera que parece uma cerquinha, né? Então, tudo isso aí tem que ser observado, porque a aeronave tem que ficar a uma certa distância. Então, qualquer ponto de espera que dê acesso à pista, além das stop bars que eu falei, vai ter esse ponto de espera para Low Visibility Procedure bem antes, né? Para o ingresso na pista. E, obviamente, todas as luzes, marcas de pista, tem que estar tudo funcionando muito bem, tá certo? E, aliás, existem as áreas críticas, né, do ILS. Aí, nesse quadro, você observa essas áreas críticas, né? Essas áreas em vermelho são áreas críticas que estão próximo aos equipamentos do ILS. Você vê que em torno ali onde é localizado, onde você tem o localizador, né, os equipamentos do localizador, é lógico, nada pode interferir o faixo de ondas ali, senão vai dar problema na indicação do alinhamento da pista. E ali do outro lado, à direita, aí você observa também uma área que protege, uma área muito crítica, que protege o glide slope. O glide slope é aquela antena que vai possibilitar a aeronave seguir por uma rampa, né? E o piloto vai estar acompanhando lá, né? No equipamento ILS dele, a rampa vertical vai dar o alinhamento, né? E a rampa vertical vai dar o ângulo que essa aeronave deve prosseguir. E observe, em operação CAT 2 e CAT 3, como se estende essa área aí. Então você não pode ter nada, né, viaturas ou qualquer coisa que venha interferir com a indicação que o piloto recebe lá em voo, tá certo? Então veja como é importante isso, né? E como eu disse, teremos aeronaves pousando, teremos aeronaves decolando. E, obviamente, a torre de controle não estará avistando essas aeronaves quando pousaram e muitas vezes quando estão taxiando. E quando a aeronave vai sair, muitas vezes ele não observa. Por isso, olha só,
Para ILS, CAT 2, CAT 3 é obrigatória e é necessário que a aeronave, que aquele aeroporto tenha torre de controle. No ILS CAT 1, olha que informação legal. Você fala no ILS CAT 1 também. Não, o ILS CAT 1 não é considerado LVP. Portanto, não é obrigatório ter torre de controle. Poderia, por exemplo, ter rádio. Você sabia disso? Está na regulamentação de tráfego aéreo, tá certo? Então, para CAT 2 e CAT 3 é obrigatório ter torre. E um outro detalhe, em operação LVP, além de ter torre de controle, você ainda precisa ter um radar de solo, né, que é o SMR, é o Surface Movement Radar. Tá? Em CAT 2, no caso de CAT 2, somente quando você vai ter visibilidade, ou RVR, né, de 300 metros, então. E no caso de CAT 3, seja CAT 3A, CAT 3B, qualquer CAT 3, é obrigatório ter o SMR, que é o radar de solo, tá legal? E o radar de solo, obviamente, vai ajudar o controlador de tráfego aéreo saber aonde a aeronave está, certo? Porque ele visualmente ele não consegue isso, mas através do radar ele pode então fazer o controle solo porque ele vê pelo radar. Gostou? Muito bacana! E aí, você gostou desse conteúdo? Sabia que operação LVP é somente quando o aeroporto opera em baixa visibilidade, mas CAT 2 e CAT 3. CAT 1, por exemplo, do ILS, é considerado uma operação IFR normal e não Low Visibility Procedures. Sabia disso? Bom, nós vamos estar discutindo esse assunto que é muito legal, né, no Hub da Espaço Aéreo. No Hub da Espaço Aéreo você tem 3 grupos. Né? Tem um grupo só de professores, né, que esse é fechado a professores. Aliás, se você é professor de aviação, entre em contato conosco para ser incluído neste grupo de professores. Tá? Tem discussões realmente muito legais lá, mas é um grupo fechado. Lógico, tem o grupo dos assinantes, que é o pessoal que faz os cursos e tal, e etc. E o terceiro grupo de network, aí está aberto a todo mundo que queira, então, que goste do assunto, seja piloto privado, piloto comercial, pilotos, tem lá professores, eu vou estar lá. Então, olha, se inscreve aí, tem o link, né? Você pode se inscrever, então, para o Hub da Espaço Aéreo e este assunto estará sendo comentado. Estarei lá te esperando, hein? Até mais!